Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai trazer um assunto que traz muita polêmica e muita dúvida em quem está iniciando na impressão 3D, que é filamentos. Quando a gente vai utilizar cada tipo de filamento. A gente sabe que tem uma infinidade de filamentos, existe o PLA, o ABS, o TPU, o PETG, uma infinidade de filamentos para ocasiões específicas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre qual filamento utilizar em cada situação, as configurações exatas que a gente vai utilizar na Bambolab A1 e como evitar os erros mais comuns relacionados a filamento. Muitas vezes a gente perde uma peça e acha que é problema de calibração ou talvez no fatiamento da peça, e muitas vezes é só o material que a gente está utilizando na temperatura errada ou talvez não seja o melhor material para se utilizar naquela impressão. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre esse tipo de situação. O material mais utilizado na impressão 3D é ele, o famoso PLA, que é uma abreviação de poliácido láctico. Ele é o filamento mais popular por 3 motivos. Ele é um filamento muito fácil de imprimir, então ele é ideal para quem está iniciando. Ele é um filamento relativamente barato e com acabamento impecável, mesmo para iniciantes. Ele é um filamento que entrega muita qualidade por um custo-benefício excelente. O único ponto fraco do PLA é que ele não aguenta altas temperaturas, então é uma peça que a partir de 60 graus ela vai acabar deformando, então você não vai poder fazer objetos decorativos que vão ficar no sol, por exemplo, ou talvez dentro de um carro, que vai aquecer acima de 60 graus. E também existem diferentes tipos de PLA. Um exemplo é o PLA mate. O PLA mate ele é um PLA com acabamento aveludado. Ele é ideal para miniaturas, itens decorativos e peças que vão receber pintura depois. Ele disfarça muito bem as imperfeições de impressão. E temos também o PLA Silk ou PLA Seda. Ele é um PLA com brilho metálico, ideal para peças decorativas, troféus, cosplays e presenteáveis. Chama muito a atenção nas fotos e vídeos de produto, pois ele deixa com uma aparência metalizada a sua peça, fica quase que cromado. Então as configurações que a gente vai utilizar na Bambolab A1 ou A1 Mini, lembrando que os modelos são praticamente iguais, a única diferença entre eles é o tamanho da bandeja. Então a temperatura que a gente vai utilizar na Bambolab A1 é de 210 graus no mínimo e 220 graus no máximo, certo? Temperatura recomendada em torno de 215 graus. Lembrando que lá no MakerWorld existe uma torre de temperatura onde você consegue calibrar qual a melhor temperatura para o seu filamento. Isso é muito bom, pois às vezes a gente pega um filamento que está úmido e ele vai precisar de uma configuração diferente dessa padrão que a gente utiliza para outros filamentos, por exemplo. Voltando aqui para o PLA, a temperatura da mesa que a gente vai utilizar vai ficar entre 60 e 65 graus. Por padrão, a gente utiliza 60 graus na temperatura da mesa. Velocidade de impressão, a gente deixa a velocidade padrão, que vem na configuração da Bambolab A1, e ambas não precisam de cola ou adesivos, materiais que aderem muito bem na mesa. Falando de um material muito mais resistente, tanto na questão térmica como mecânica, o PETG ele é o famoso pau para toda obra. Um material muito resistente à umidade, uma incrível resistência mecânica e resistente ao calor. Ele suporta até 80 graus sem deformar, diferente do seu primo PLA, que pode suportar até 60 graus. Ele é ideal para peças funcionais, como engrenagens ou peças de máquina, por exemplo. É um material que, por ter essa resistência maior ao calor, ele pode ficar no sol, que não vai deformar, e pode ficar em ambientes um pouco mais quentes também. E quando que a gente vai trocar o PLA pelo PETG? A gente vai fazer isso quando a gente vai imprimir uma peça que vai ficar no sol, por exemplo, ou talvez dentro do carro. O PLA a gente sabe que derrete uma temperatura de 60 graus, enquanto o PETG ele pode chegar até 80 graus sem deformar. Então nesses casos é uma opção sim utilizar o PETG. A gente vai utilizar o PETG também em peças que sofrem pressão ou torção. Suportes, braçadeiras, clipes, encaixes e todo tipo de peça que precisa ser mais resistente, que vai sofrer algum tipo de esforço mecânico, a gente utiliza o PETG por ele ter essa resistência mecânica muito maior do que o PLA, por exemplo. Utilizaremos também em ambientes úmidos ou externos, vasos, caixas para área externa ou peças próximas à água pelo mesmo motivo, um material mais resistente e que vai ter uma maior durabilidade ao longo do tempo. Utilizaremos também em peças transparentes ou translúcidas. O PLA transparente ele tem um visual profissional quando bem calibrado. Vale lembrar que o PETG transparente ele tem uma transparência maior que o PLA também. Por conta disso, para peças transparentes ou translúcidas, a gente opta pelo PETG ao invés do PLA. E as configurações que a gente utiliza no PETG são um pouco parecidas com o PLA. A temperatura do bico vai ficar entre 240 e 260 graus Celsius, enquanto a temperatura da mesa vai ficar entre 70 e 80 graus Celsius. Temperatura, a gente vai utilizar uma temperatura um pouco menor que a gente utiliza no PLA e também não é necessário nenhum tipo de adesivo, também é um material que adere muito bem na mesa. Um detalhe importante é que o PETG ele absorve a umidade do ar muito rapidamente, então é interessante a gente ficar de olho nisso e secar o filamento sempre antes de imprimir
e também armazenar ele em um local seco para que ele não acabe absorvendo umidade. Outro material que você pode utilizar na sua Bambolab A1 é o TPU, que é a abreviação para poliuretano termoplástico. Ele é um filamento flexível, assim como uma borracha, muito utilizado em peças como juntas, por exemplo, e amortecedores. Essas que vão receber bastante vibração e impacto. Como ele trabalha como uma borracha, ele acaba amortecendo esse tipo de impacto. Porém, tem alguns pontos para a gente prestar atenção no momento de imprimir TPU. O primeiro deles é que não é um material fácil de imprimir, então ele não é recomendado para iniciantes. É necessário que você tenha já um domínio de materiais como PLA e PETG, por exemplo, para que depois você tente fazer uma impressão com um TPU. Realmente é um material mais delicado para impressão. Também é um material que não pode ser utilizado no AMS. O alimentador dele não consegue puxar para dentro da extrusora o TPU. Então, por esse motivo, a gente deve utilizar o TPU sempre no carretel externo da impressora e nunca no AMS, senão a gente pode ter algum problema de entupimento de bico. Outra questão no TPU é a velocidade de impressão. A gente vai utilizar uma velocidade de impressão muito mais baixa que a do PLA e a do PETG, por exemplo. A gente vai utilizar em torno de 30 a 40 milímetros por segundo no máximo. E, detalhe importante, retração desativada também para evitar entupimento, para evitar que o filamento saia do bico e volte para o bico, dessa forma causando entupimentos. Como ele é um material flexível como uma borracha, pode acontecer de entupir o bico nessa ida e vinda de filamento. E as configurações que a gente vai utilizar no TPU são temperatura de bico em torno de 220 a 240 graus Celsius, bem parecido com o PLA. Temperatura da mesa entre 30 e 40 graus Celsius. E a velocidade de impressão, nesse caso, baixa, entre 25 e 40 milímetros por segundo. Também bem diferente da pré-definição das impressoras que vem configurada quando você compra a sua impressora. Outro material que a gente vai utilizar é o PLA ou PETG com fibra de carbono. Esses materiais recebem micropartículas de carbono, o que resulta num material muito mais leve, porém com uma resistência mecânica absurda. E esse é utilizado em drones e componentes aeronáuticos, por exemplo, peças automotivas e funcionais, suportes e braços mecânicos e peças que necessitem de uma maior resistência mecânica em geral. Bom, pessoal, fazendo um resumo sobre o que a gente viu até aqui, eu recomendaria quem é iniciante iniciar pelo PLA e pelo PETG, pois são materiais muito mais fáceis de trabalhar. Porém, tem um detalhe para a gente prestar atenção. Esses dois materiais não podem ser impressos na mesma peça utilizando o AMS. Então tomem muito cuidado para não misturar PLA com PETG lá no AMS, para a gente não ter problema futuramente na sua impressora. Com exceção dos modelos multipartes. Modelos multipartes, você pode tranquilamente imprimir uma parte em PETG, uma parte em PLA e depois colar esse objeto. Você não vai ter nenhum tipo de problema em relação aos tamanhos ou acabamento desses objetos. Já o TPU e filamentos com fibra de carbono, eu não recomendaria para quem está iniciando, pois são materiais que eles exigem muito mais cuidado, ajustes específicos no momento da impressão e um pouco mais de experiência com impressão 3D. Bom, pessoal, se você assistiu até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda bastante a gente a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Até a próxima!